Você sonha em abrir um negócio, mas teme escolher o lugar errado? Segundo o IBGE e o estudo FIEC 2024, estes são os 10 estados onde empreender é mais difícil. Infraestrutura precária, burocracia sufocante e mercado limitado formam um coquetel explosivo. Fica até o fim para descobrir quem lidera esse ranking nada invejável. O levantamento avaliou 4 pilares: infraestrutura logística, nível de burocracia, capacidade de inovação e tamanho do mercado consumidor local. Cada pilar recebeu notas de 0 a 10. A soma definiu o ranking. Antes de mergulharmos mais fundo no ranking, vamos dar uma olhada mais de perto na Bahia, que abre a nossa lista na 10ª posição. O vasto território baiano e sua riqueza cultural fazem dela um caso único no cenário nacional. No entanto, o estado enfrenta desafios significativos para os empreendedores. Por trás dos números, a Bahia sofre com a escassez de profissionais altamente qualificados, especialmente em regiões fora da área metropolitana de Salvador. Essa carência afeta tudo, desde o planejamento logístico até a adoção de novas tecnologias. Empreendedores frequentemente se deparam com processos de licenciamento lentos e complexos, o que pode atrasar o lançamento de novos negócios em meses. Apesar desses obstáculos, o mercado local da Bahia é robusto, com uma grande população e uma base de consumidores vibrante. Há também iniciativas promissoras visando fomentar a inovação, particularmente na capital do estado. No entanto, a lacuna entre as regiões metropolitanas e o interior permanece sendo uma barreira crítica. Compreender a realidade local na Bahia ajuda a explicar sua posição no ranking e destaca a necessidade urgente de investimentos direcionados em educação, infraestrutura digital e modernização regulatória. Agora, vamos seguir em frente para ver como outros estados se comparam. Antes de passarmos para os próximos colocados no nosso ranking, vamos dar uma olhada mais de perto no Pará, que ocupa o 9º lugar na nossa lista. O Pará é um estado de contrastes, lar da exuberante floresta amazônica, oferece imensos recursos naturais e uma biodiversidade de tirar o fôlego. Mas para os empreendedores, o cenário apresenta obstáculos únicos. As grandes distâncias e a infraestrutura rodoviária limitada fazem da logística um dos maiores desafios. Mover mercadorias dentro do estado ou para outras regiões muitas vezes significa tempos de trânsito mais longos e custos de frete até 30% mais altos do que a média nacional. Para pequenas empresas, essas despesas podem ser a diferença entre lucro e prejuízo. É como tentar vender açaí fresquinho em outra cidade, mas a estrada está sempre engarrafada ou nem existe. O acesso à internet de alta velocidade também é um desafio. Em muitas áreas, especialmente fora da capital, Belém, a conectividade confiável é escassa. Isso restringe a inovação digital, tornando mais difícil para startups e empresas estabelecidas acessarem o e-commerce ou ferramentas de gestão modernas. É como querer assistir ao jogo do Remo ou do Paysandu, mas a internet não carrega. Apesar dessas barreiras, o espírito empreendedor paraense está vivo. Iniciativas locais estão surgindo para diminuir a exclusão digital e melhorar a logística. Algumas comunidades estão experimentando soluções de transporte fluvial. Afinal, o rio é a rodovia do Pará. E parcerias público-privadas para levar internet mais rápida a áreas remotas. É a famosa gambiarra brasileira, mas com um toque de inovação amazônica. Compreender essas realidades no Pará nos ajuda a entender por que o estado ocupa essa posição e ressalta a importância de investimentos direcionados em infraestrutura e tecnologia para liberar seu verdadeiro potencial. Agora vamos ver como os outros estados se saem. Agora, vamos direcionar nossa atenção para a Paraíba, que ocupa a 8ª posição na nossa lista. Aninhado no Nordeste brasileiro, a Paraíba é um estado transbordando criatividade e com um crescente espírito empreendedor. Mas para muitos pequenos empresários,
Um obstáculo se destaca acima dos demais: o acesso ao crédito. Imagine que você tem uma ideia fantástica para um novo café em João Pessoa, ou quer expandir a padaria artesanal da sua família em Campina Grande. Você vai ao banco, com os sonhos nas mãos, mas rapidamente se depara com uma parede de exigências. Empreendedores locais relatam que os bancos na Paraíba estabelecem critérios mais rigorosos para empréstimos em comparação com a média nacional. Altas exigências de garantias, processos de aprovação demorados e documentação rígida significam que até mesmo planos de negócios sólidos frequentemente não conseguem sair do papel. Essa falta de crédito acessível limita tanto a expansão quanto a modernização. Para muitos, não se trata de falta de ambição, mas de não ter as ferramentas financeiras para possibilitar o crescimento. O resultado? Muitos pequenos negócios são forçados a depender de economias pessoais ou de empréstimos informais, opções que podem ser arriscadas e insustentáveis. No entanto, apesar desses obstáculos financeiros, os empreendedores paraibanos se recusam a desistir. Cooperativas comunitárias e iniciativas locais de microcrédito estão começando a fazer a diferença, oferecendo esperança e recursos onde os bancos tradicionais falham. Essas soluções, pé no chão, estão ajudando os empresários a atravessar a tempestade e a manter seus sonhos vivos. Compreender os desafios únicos enfrentados na Paraíba lança luz sobre a resiliência e a determinação de seu povo. E por que políticas financeiras direcionadas poderiam destravar uma nova onda de inovação e prosperidade local. Agora, vamos mudar o foco para o Acre, que ocupa o 7º lugar no nosso ranking. Escondido no extremo oeste do Brasil, as florestas exuberantes e as comunidades vibrantes do Acre são moldadas por seu isolamento geográfico único. Para os empreendedores locais, esse isolamento é ao mesmo tempo um desafio e uma característica definidora. Imagine iniciar uma startup de tecnologia ou lançar uma empresa de logística aqui. A distância dos grandes centros econômicos como São Paulo e Brasília significa que os suprimentos básicos frequentemente chegam com atrasos e os custos de transporte podem disparar. De fato, muitas empresas no Acre relatam que o preço das matérias-primas e dos produtos do dia a dia é significativamente mais alto do que nos estados vizinhos. Esses custos elevados corroem as margens de lucro e dificultam a competição das pequenas empresas em nível nacional. Mas os obstáculos não param por aí. Para startups que visam escalar, alcançar clientes fora do estado é um quebra-cabeça logístico. Os prazos de entrega são mais longos e as parcerias com fornecedores frequentemente exigem soluções criativas, às vezes custosas. Essa barreira geográfica pode atrasar a expansão e desencorajar investimentos externos. Apesar desses contratempos, o espírito empreendedor do Acre persiste. Empresários locais estão recorrendo a ferramentas digitais e redes regionais para preencher a lacuna, encontrando novas maneiras de se conectar com mercados mais amplos. Iniciativas que promovem produtos locais e o turismo estão ganhando força, aproveitando a beleza natural e a cultura única do estado como ativos valiosos. A história do Acre é uma de perseverança, onde a inovação não é apenas sobre nova tecnologia, mas sobre superar a distância e construir negócios resilientes contra todas as probabilidades. Agora, vamos voltar nossa atenção para Pernambuco, que ficou em 6º lugar em nosso estudo. Localizado no vibrante Nordeste brasileiro, Pernambuco é frequentemente celebrado por sua riqueza cultural e sua costa estratégica. O estado abriga o Porto de Suape, um dos portos mais importantes do país, o que, em tese, deveria oferecer uma vantagem competitiva para empresas e startups que buscam expandir seu alcance. Mas a realidade é mais complexa. Fora da agitada capital, Recife, os empreendedores enfrentam um ambiente regulatório que pode ser dolorosamente lento. Novos projetos, especialmente aqueles que visam inovar, muitas vezes se veem emaranhados em meses de burocracia antes de receberem aprovação.
Esse atraso sufoca o crescimento do setor de tecnologia de Pernambuco e dificulta que novas ideias se estabeleçam fora dos polos já consolidados. Apesar desses desafios, uma nova geração de inovadores está surgindo. No Porto Digital do Recife, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, as startups estão encontrando maneiras de colaborar, compartilhar recursos e acelerar seu crescimento. Essas empresas não estão apenas sobrevivendo, elas estão prosperando, graças a fortes redes e políticas públicas direcionadas. No entanto, para os empreendedores do interior, o acesso a essas redes e recursos ainda é limitado. A história de Pernambuco é de promessa e persistência. Os desafios são reais, mas o mesmo acontece com o impulso. À medida que o Estado continua investindo em infraestrutura e simplificando as regulamentações, a esperança é que a inovação não se concentre apenas em Recife, mas se espalhe por toda a região, abrindo novas oportunidades para empresas de todos os tamanhos. Agora, vamos virar nossa atenção para Alagoas, que conquistou o 5º lugar no nosso ranking. Aninhado na costa nordeste do Brasil, Alagoas é frequentemente reconhecido por suas praias deslumbrantes e tradições vibrantes. Mas, para além das paisagens de cartão postal, uma revolução silenciosa está borbulhando no cenário de negócios do estado. Por anos, empreendedores locais se debatiam com acesso limitado a financiamento e um mercado dominado por setores tradicionais. No entanto, esforços recentes para diversificar a economia começaram a dar frutos. Iniciativas lideradas pelo governo, como incentivos fiscais para pequenas empresas e programas de letramento digital, estão empoderando uma nova geração de fundadores a lançar startups de tecnologia e empreendimentos criativos. Em Maceió, a capital do estado, espaços de coworking e centros de inovação estão reunindo empresários, estudantes e investidores. Esses ambientes colaborativos estão gerando novas ideias e parcerias, ajudando startups a sair do conceito para o lançamento mais rápido do que nunca. Contudo, desafios persistem. Muitas regiões rurais ainda sofrem com lacunas de infraestrutura e falta de mão de obra qualificada, dificultando que a inovação alcance todos os cantos do estado. Apesar desses obstáculos, o espírito de resiliência é profundo em Alagoas. Histórias de pequenas empresas se recuperando de contratempos e jovens empreendedores rompendo barreiras antigas estão se tornando mais comuns. Com investimento contínuo em educação, conectividade e empreendedorismo, Alagoas está pronta para se tornar um farol de crescimento sustentável e inovação no Nordeste do Brasil. Agora, vamos falar do Piauí, que conquistou o 4º lugar no nosso ranking. Apesar de muitas vezes passar despercebido no cenário nacional, o Piauí está reescrevendo silenciosamente sua história empreendedora. O estado há muito tempo enfrenta desafios estruturais: acesso limitado a capital de risco, escassez de talentos técnicos e obstáculos logísticos devido à sua localização interiorana. No entanto, são precisamente esses obstáculos que forjaram uma nova geração de líderes empresariais cheios de recursos. Em Teresina, a capital do estado, estamos vendo um aumento de aceleradoras locais e hubs de inovação liderados por universidades. Essas iniciativas estão incubando startups focadas em agricultura sustentável, serviços digitais e energias renováveis, setores que aproveitam as forças únicas do Piauí. Notavelmente, o governo do estado lançou programas para simplificar o registro de empresas e reduzir a burocracia, ajudando pequenos negócios a decolar mais rápido do que nunca. Mas talvez a transformação mais impressionante esteja acontecendo no interior. Lá, microempreendedores estão usando a conectividade móvel e parcerias comunitárias para levar serviços essenciais, de fintech à saúde, para áreas remotas. Esses esforços que nascem da própria comunidade não estão apenas criando empregos, mas também fomentando uma cultura de ambição e autossuficiência, mostrando o verdadeiro jeitinho piauiense de fazer acontecer. Embora ainda existam obstáculos,
especialmente na forma de lacunas de infraestrutura e acesso limitado ao mercado, os empreendedores do Piauí estão mostrando que com criatividade, colaboração e muita garra, mesmo os ambientes mais desafiadores podem gerar inovação. À medida que o Estado continua a investir em educação e inclusão digital, ele está pronto para se tornar uma força crescente no cenário empresarial em evolução do Brasil, provando que o Piauí é muito mais do que sol e calor, é também um celeiro de ideias e talentos. Agora vamos mudar o foco para o Maranhão, que conquistou o impressionante 3º lugar no nosso ranking. O Maranhão é há muito tempo conhecido por sua rica herança cultural, festivais vibrantes e paisagens de tirar o fôlego, mas nos últimos anos também se tornou um polo de transformação empreendedora. Historicamente, o Estado enfrentou um conjunto de obstáculos conhecidos, gargalos de infraestrutura, acesso limitado à tecnologia avançada e um ambiente de negócios antes dominado por setores tradicionais como agricultura e logística. Mas hoje, o Maranhão está reescrevendo sua história. Em São Luís, uma nova onda de startups de tecnologia está emergindo, impulsionada por universidades locais e parcerias com polos de inovação do Norte e Nordeste. Essas empresas estão aproveitando os pontos fortes naturais do Maranhão, desde soluções de agritech sustentáveis, que apoiam pequenos agricultores, até plataformas de fintech projetadas para levar serviços bancários a comunidades rurais. Uma iniciativa de destaque é o investimento do Estado em letramento digital e treinamento vocacional, que está capacitando uma nova geração com as habilidades necessárias para prosperar na economia digital. Os empreendedores aqui estão misturando tradição com tecnologia, criando negócios que honram as raízes maranhenses enquanto avançam ousadamente em novos mercados. No entanto, os desafios persistem. A burocracia e o acesso inconsistente à internet ainda freiam o ritmo da inovação fora da capital. Mas o espírito de colaboração é forte, e cooperativas lideradas pela comunidade estão preenchendo lacunas, capacitando mulheres e jovens a lançar seus próprios empreendimentos. À medida que o Maranhão continua a investir em conectividade e educação, ele prova que mesmo em regiões moldadas pela história e tradição, a transformação não é apenas possível, ela já está em andamento. Este é o Maranhão, onde a resiliência encontra a reinvenção e onde a próxima geração de líderes de negócios está apenas começando. Agora, vamos voltar nossa atenção para Sergipe, que conquistou o impressionante 2º lugar em nosso ranking. Apesar de ser o menor estado do Brasil em área, Sergipe está fazendo um barulho enorme no mundo do empreendedorismo. Historicamente ofuscado por seus vizinhos maiores, Sergipe abraçou sua pequenez como uma vantagem, permitindo uma implementação de políticas mais rápida, redes de inovação mais conectadas e um senso de comunidade único entre seus empreendedores. Na capital, Aracaju, um boom nas indústrias criativas e nas startups de tecnologia está remodelando a economia local. Incubadoras e aceleradoras apoiadas pelo governo estão conectando jovens fundadores a mentores e investidores, impulsionando um aumento de novos empreendimentos, especialmente em fintech, educação e turismo sustentável. Uma iniciativa de destaque é o programa Sergipe Digital, que oferece treinamento em letramento digital e microcréditos para empreendedores em áreas rurais, ajudando a diminuir a distância entre o campo e a cidade. Mas a jornada de Sergipe não é isenta de desafios. O acesso limitado a capital de risco e um pequeno mercado consumidor forçam as startups a pensar regionalmente e, muitas vezes, globalmente, desde o primeiro dia. Os empreendedores daqui são conhecidos por sua adaptabilidade, formando alianças em todo o Nordeste, aproveitando o e-commerce e as tendências de trabalho remoto para expandir seu alcance. O que realmente diferencia Sergipe é seu espírito colaborativo. Centros comunitários e espaços de coworking não são apenas lugares para trabalhar, são berçários de parcerias e inovação. Aqui, resiliência não é apenas uma palavra da moda, é um estilo de vida.
Sergipe prova que o tamanho não é barreira para a ambição e que, com a combinação certa de visão e apoio, mesmo os menores estados podem dar grandes exemplos para o resto do Brasil. À medida que avançamos para os primeiros lugares, Sergipe se destaca como um testemunho de como o investimento estratégico em pessoas e tecnologia pode transformar desafios locais em histórias de sucesso nacional. E agora, no topo do nosso ranking, encontramos o Ceará, um estado que redefiniu o que significa inovar no Nordeste brasileiro. Por anos, o Ceará foi visto como um azarão, lutando contra secas e incertezas econômicas. Mas hoje, ele se destaca como um farol para o empreendedorismo, graças a uma potente mistura de investimento público, iniciativa privada e uma busca incansável pelo progresso. Fortaleza, a capital, pulsa com a energia de uma nova geração. Aqui, parques tecnológicos e centros de inovação floresceram, atraindo startups de fintech, agritech e energias renováveis. Programas como o Ceará 2050 estabeleceram metas audaciosas, alinhando universidades, governo e o setor privado para criar um verdadeiro ecossistema de oportunidades. O compromisso do Estado com a educação está dando frutos. O Ceará possui algumas das maiores taxas de alfabetização e habilidades digitais da região, impulsionando uma força de trabalho pronta para os desafios do amanhã. Mas a ascensão do Ceará não se resume apenas à tecnologia. É sobre inclusão, iniciativas voltadas para mulheres, empreendedores negros e inovadores rurais estão diminuindo as desigualdades e liberando o potencial. Programas de microcrédito e plataformas digitais alcançaram até as comunidades mais remotas, transformando a adversidade em ambição. Claro, desafios permanecem. O acesso a investimentos internacionais e a expansão para além dos mercados regionais são obstáculos contínuos. Mas o que diferencia o Ceará é sua cultura de colaboração e resiliência. Os empreendedores aqui não estão apenas construindo negócios. Eles estão construindo um movimento, um que inspira todo o país. A história do Ceará prova que, com visão, investimento e compromisso com as pessoas, é possível transformar não apenas uma economia, mas um futuro inteiro. À medida que avançamos para as primeiras posições, o Ceará brilha como um modelo do que é possível quando a inovação encontra a determinação. Empreender no Brasil é desafiador, mas conhecimento é a melhor arma. Se o seu estado apareceu aqui, avalie parcerias, acelere networking nacional e busque programas de incentivo. Quer mais dicas práticas? Confere os vídeos recomendados aqui do lado. Até a próxima!